Boa tarde, galerinha animada do quinto ano. E hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, último dia de aula da semana. Hoje é sexta-feira! É isso aí. E nossa aula de hoje será com matemática e nós vamos recordar aí as frações, tá certo? Aí no livrinho de vocês, na página 34, tem a atividade sobre frações. Na aula passada, nós recordamos, né, sobre frações, frações na reta numérica, né, frações de um inteiro. E agora vamos ver, né, e comparar as frações, se ela é maior, se ela é menor ou se ela é igual a um inteiro. Primeiro momento, você tem aqui algumas frações e você vai identificá-las, certo? Bom, no primeiro tracinho você vai dizer que fração é essa. Por exemplo, aqui, letra A. Eu tenho uma fração dividida em duas partes e pintada só uma. Então, eu tenho aqui a fração 1/2, não é isso? Ó, aí você coloca aqui a fração 1/2. Aí você vai dizer se ela é maior, menor ou igual a um inteiro, certo? Na letra B, quantos quadradinhos tem aqui, ó? Temos aqui mais de um inteiro, né, gente? Então, um inteiro mais alguma coisa, tá vendo? Ó? Então, você vai colocar aqui o denominador em quantas partes está dividida e o numerador quantas partes foram pintadas. Lembrando, gente, que é o numerador que determina em quantas partes o inteiro está determinado. E a parte pintada é o numerador. Podemos identificar aqui que nós temos frações que são maiores que o inteiro e são mais que o inteiro. Por que elas são mais que o inteiro? Você vê aqui pelo desenho. E outra coisa, quando o numerador, a parte de cima, é maior que a parte de baixo, pode ter certeza. Aí tem mais que um inteiro. Por exemplo, aqui na letra B tem mais de um inteiro. Na letra C, na letra D, também tem mais de um inteiro. Você vê aqui, ó, 1, 2, tem 3 inteiros. Aqui, ó, 3 inteiros. Já na letra E, eu tenho apenas um inteiro. Na letra F também. Na letra G, nós temos aqui, ó, mais de um inteiro. Temos aqui 2 inteiros completinhos, tá? Então, no primeiro tracinho, você coloca a fração. E no segundo tracinho, você vai colocar isso aqui, ó. Se é maior, menor ou igual que um inteiro, que 2 inteiros ou 3 inteiros, ok? Na página seguinte, 35, você vai circular as frações que são maiores que o inteiro. Como é que eu sei disso? Bom, para você saber se uma fração é maior que o inteiro, você vai analisar, sabe o quê? O numerador. Por exemplo, se o numerador for maior que o denominador, opa, aí tem mais de um inteiro, certo? Agora, se ele for menor, como 5/8, ela é uma fração própria. Própria, por quê? Porque ela é menor que o inteiro. 3/4, o numerador também é menor que o denominador. Então, é uma fração própria. Ela é menor que o inteiro. Agora, a fração 3/2. Nós vimos o quê? Que o numerador é maior que o denominador. Então, essa fração aqui ela é imprópria. Ela é maior que o inteiro. Quando o de cima for maior que o de baixo, você tem aí uma fração imprópria maior que o inteiro. 7/8, o numerador é menor, então não circula. Agora, 7/4, nós vimos que o numerador, né, é maior que o denominador, certo? Então, essa fração também ela é imprópria. Nós já vamos circular aqui, certo? E a fração 5/3, vimos também aí que o numerador é maior que o denominador. Ela também é imprópria, certo? Então, no terceiro, você vai fazer o quê? Usando notação do número misto. Lembra que nós vimos na aula passada sobre o número misto? Pois bem, como é que eu faço o número misto? Primeiro, você vai fazer o quê? Pegar essas frações que eu circulei e vai dividir o de cima, o numerador, pelo de baixo, o denominador, certo? Você vai dividir um pelo outro. Eu vou colocar aqui o modelo de 1, certo? Por exemplo, aqui, ó, você vai dividir aí, certo? 3 dividido por 2. Vou fazer o exemplo de 1, tá? Então, você faz aí, ó. 1 vezes 2, 2 para 3, 1. Então, como é que fica aí a notação fracionária?
vai ficar misto, aliás, né? 1 inteiro, certo? Mais 1 meio. Esse aqui vai ser o número misto. 1 vezes 2, 2 com mais 1, 3. Formou aí 3 meios, certo? Então, da mesma forma, você vai fazer com essa fração e com essa fração aqui. Você vai dividir o numerador pelo denominador e transformar em número misto, ok? Número 4. Distribua na tabela as frações apresentadas de acordo com os critérios. Fração menor que o inteiro, fração maior que o inteiro e fração que representam inteiros. Bom, fração menor que o inteiro é aquela própria, é aquela em que o numerador é menor que o denominador. Ela é própria, então coloca aqui. Por exemplo, 1 meio. 1 meio, nós vimos que o numerador é menor que o denominador. Então, 1 meio, né, é menos que o inteiro. Então, 1 meio vai ficar aqui, certo? Outro exemplo aqui, maior que o inteiro. Por exemplo, nós temos aqui maior que o inteiro 5 terços. 5 terços aqui, ela é maior, porque o número de cima é maior que o de baixo. Então, 5 terços aqui vai ser maior que o inteiro. Agora, frações que são inteiras. Como é que eu sei quando uma fração é inteiro? São as frações aparentes. Nós vimos no nosso caderninho que nós tínhamos fração própria, imprópria e aparente. A fração aparente é aquela em que o numerador se divide pelo denominador fechado. É uma divisão exata. Então, a divisão exata é uma fração aparente. Uma divisão não exata é número misto. Olha que legal. Então, por exemplo, frações que são inteiros aqui, por exemplo, 8 meios. Então, eu divido aqui 8 por 2, que vai dar 4 inteiros fechados. Então, 8 meios são inteiros, certo? Então, eu dei 3 exemplos. Agora, você vai distribuir as outras, certo? 4. Resolva da mesma maneira que Ana resolveu, separar a parte inteira de cada fração e, em seguida, escreva na forma de número misto. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4 terços. Como é que eu sei a parte inteira disso aqui, professora? Bom, a parte inteira, quem vai dizer, sabe qual é? É o denominador. Não é 3 partes? Então, o inteiro daqui seriam 3 partes. 3 sobre 3. Ah, mas aqui eu tenho 4 terços. Então, é 3 sobre 3, né? 3 mais 1, 4. Que, no caso, vai dar aí 4 terços, certo? Então, como é que eu transformo isso aqui em misto? Você vai dividir aqui, ó. 3 mais 1 é 4. Você vai dividir aqui, ó, 4 por 3. E vai transformar aí em número misto. Da mesma forma, você vai fazer aqui a letra B, 13 oitavos, certo? Na página seguinte, 36, vai fazer a mesma forma. Você vai fazer dessa forma aqui e vai dividir, ok? Página 36 é a última página. Você vai dividir até a letra F, certo? Dividir o numerador pelo denominador. No sexto, se efetuar as contas, determine qual das frações é maior, certo? Você vai ver qual é a fração maior, se é 3 oitavos ou se é 9 décimos, certo? Na letra B, 20 terços ou 21 quartos. Na letra, aliás, número 7, usando a reta numérica, você vai comparar quem é maior, 17 meios ou 25 terços, ok? Caso você fique com dúvidas nesse aqui da reta numérica, nós faremos juntos na correção, tá certo?